E aí, pessoal, isso é mais uma videoaula. Estou procurando aqui as canetas. Uma videoaula meio apressada sobre alto valor e alto vetor. Na verdade, a continuação disso seria a diagonalização. A gente tem até o fim do semestre para estudar com clareza todo esse assunto. Só falta esse assunto mesmo. Tem um monte de resultado que a gente pode falar. Mas a ideia principal vai ser dada na aula de hoje. O resto é... Se você não entender essa aula de hoje, o resto não tem sentido. Certo? Eu não vou falar em diagonalização agora, não. Eu basicamente vamos definir o que é um alto valor e um alto vetor. Certo? Então vamos lá. A coisa que tem que estar claro para você, que você tem que... A gente vai definir sempre um operador linear. Professor, o que é um operador linear? O operador linear é uma transformação que vai no espaço vetorial nele mesmo. Esse é um operador linear. Certo. Só que, para todo operador linear, na verdade, qualquer transformação linear, eu já falei isso nos vídeos anteriores, você consegue escrever essa transformação numa cor do tipo T de Vzinho igual a uma matriz A vezes V, que é uma matriz associada a essa transformação. Se você quiser encontrar essa matriz, a gente já falou isso, é só pegar uma base, a base canônica, ou a base de transformação, no caso se é a matriz canônica, pega as bases, a base canônica daquele operador e calcula. A gente viu exemplos que calcula T de 1, 0, 0, T de 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, e assim vai. A gente acha essa matriz. Mas tudo bem. O fato é que tem alguns exemplos de transformações que têm umas propriedades importantes, E muitas aplicações mesmo, o que está por trás daquela aplicação, a solução daquele problema, cai numa coisa desse tipo aqui, de você saber quando é que uma transformação linear cai num múltiplo do próprio vetor. E professor, quando vocês forem pagar equações diferenciais, vocês vão estudar coisas semelhantes com isso aí. Algumas soluções de equações diferenciais têm sistema de equações diferenciais tem essa característica e assim vai. O fato é que o que significa T de V igual a lambda V? Ou em outras palavras, se eu conhecer a matriz associada a essa transformação, A vezes V igual a lambda V. Resumir, a gente vai estar atrás de vetores que satisfaçam essa condição. Vetores V que satisfaça A vezes V igual a lambda vezes V. E para cada vetor vai ter um númerozinho lambda. Pois é, esse vetor vai ser o nosso alto. Se existir um vetor tal que a matriz vezes o vetor, transformada aplicada ao vetor, é igual a um múltiplo desse vetor, esse vetor é chamado de alto vetor ou vetor próprio. E esse número associado a esse alto vetor é o alto valor ou valor próprio, certo? Vamos dar um exemplo. Por exemplo, imagine uma transformação T de R2 em R2. Pessoal, eu não consigo ver aqui em cima se esse negócio tá ficando muito... Tá aqui para marcar, senão me atrapalha, vocês ficam sem ver. Vamos lá. T de R2 em R2, onde T de XY é igual a menos X 2Y. Pronto, isso é uma transformação. Que eu pego um vetor do R2 e vá no vetor do R2. E professor? E se eu quisesse encontrar a matriz dessa transformação, professor, como é que eu faço? Eu calculo, na verdade, tem uma maneira fácil. Eu já vejo de cara a matriz. Mas vamos lá. T de 1, 0, que é o vetor canônico do R2, que é quem? 1, 0. É menos 1 e 0, porque menos 1, 2 vezes 0. E quem é T de 0, 1? No lugar do x é 0, então vai ficar menos 0 e 2 vezes 1. Fica 2. Então, senhores, se vocês olharem, não sei se vocês conseguem ver, eu já falei, a matriz nesse caso é uma... Como é que eu posso dizer a você? A matriz associada a essa transformação é essa matriz transposta. Aqui é o vetor menos 1, 0, então bota aqui menos 1, 0.
Aqui é o vetor 0,2, é o vetor 0,2. Essa é a minha matriz. E é, professor? Por quê? Eu consigo enxergar essa transformação aqui de outro jeito. Vou mostrar aqui a vocês. A minha transformação era assim, só para vocês entenderem. Não adianta fazer um monte de conta se você não entende o que você está fazendo, certo? Então, a minha transformação é a transformação de R2 em R2. A gente já tinha dito aqui que a transformação é T de XY igual a menos X 2Y. A gente também pode enxergar essa transformação como sendo uma matriz vezes um vetor. Como assim, professor? E eu consigo enxergar esse vetor XY, entender ele como vetor coluna, para ficar claro na minha cabeça. Fica assim, T do vetor XY, por exemplo, se eu enxergar o XY no vetor coluna, é igual a minha matriz A, que é a matriz A. É menos 1, 0, 0, 2. Ó. Coincidentemente é uma matriz diagonal. Isso é importante. Porque no futuro a gente vai ter que dar um jeito de transformar nosso operador numa matriz, num operador diagonal, diagonalizado, desse jeito aqui. Que é muito mais fácil de calcular um monte de coisa, mas deixa isso pra lá, depois a gente discute isso. Vezes o vetor XY. Olha o que acontece se você fizer essa conta aqui. Ó. T de XY é igual a menos 1 vezes X, 0 vezes Y. Então é menos X. 0 vezes X, 2 vezes Y. 2Y. Esse operador é a mesma coisa desse, ó. É um produto de matriz vezes vetor. Na verdade, a gente consegue mostrar que todo operador, toda transformação linear é da forma matriz vezes vetor. Matriz vezes vetor. Certo? Ah, professor. E por que o senhor está dando esse exemplo? É porque se você observar bem, quando você aplicou o vetor no vetor 1, 0, aqui é o vetor 1, 0, tá aqui o vetor 1, 0, aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y, certo? O R2. O que aconteceu com o vetor 1, 0? O vetor 1, 0, cadê o papel? Esse é o problema, sim, voltando aqui, ó. Quando eu calculei o vetor, eita, desculpa, eu já estou esquecendo aqui, vou voltar aqui, eu sempre ocupo aqui. Quando eu calculei T de 1, 0, deu quem? Deu o vetor menos 1, 0, não foi? Menos 1, 0. Então, a imagem desse vetor aqui é o vetor Vzinho, V. A imagem desse vetor deu menos 1, 0. Ou seja, deu o mesmo vetor que se não trocar, deu esse vetor aqui. Vou até outra cor para ficar frescalhadozinho. Isso aqui é o vetor T de V, ó, T de V. É a imagem desse vetor, que é o vetor menos 1, 0. Certo? E o outro vetor, professor, se eu pegar um vetor W, que é esse vetor aqui, ó, esse vetor aqui é o vetor W, que é o vetor quem, Márcio? É o vetor 0, 1. Que é a imagem de 0, 1? Vou escrever aqui. T de 0, 1, a gente já fez essa conta. Deu o vetor 0, 1. Deu 2, 0, 2. Deu exatamente isso aqui, ó. Deu o vetor. Eu tava querendo desenhar aqui de lado, acabei colocando tudo aqui. Que droga, Márcio. Eu vou voltar aqui, ó. Esse aqui é o vetor. Esse aqui é o vetor T de V. T de V, que é a imagem do vetor V. E aqui é o vetor W. O vetor W é, se você olhar bem, é duas vezes. Isso aqui é duas vezes o vetor 0, 1. Não é não? Duas vezes o vetor 0, 1, porque 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 1 é 2. Então, na verdade, é o dobro de W. É esse vetor aqui. 2W, que é exatamente o vetor T de W, é 2W. E o vetor T de V é igual a menos V. Professor, esse negócio todo é para quê? É só para perceber que existem vetores, tal que o T aplicado nos vetores canônicos 0, 1 e 1, 0, cai no múltiplo dele. Por exemplo, T do vetor 1, 0 deu menos 1, 0. T do vetor 0, 1 deu duas vezes o vetor 0, 1. Professor, é tão fácil assim? É. Por que ficou fácil? Porque a minha matriz é diagonal. Por isso que a gente vai precisar de um processo, já a gente vai ensinar um processo chamado diagonalização, que é transformar a matriz numa matriz diagonal, ou seja, transformar o nosso operador num operador diagonal. Esse é
a alma do assunto que a gente vai terminar o curso. Certo, senhores? Então, se vocês olharem bem, T de V é menos V e T de W é 2W. Então, existe um vetor tal que transformado, o operador aplicado ao vetor, deu um número vezes o vetor. O número é menos 1. Menos 1. E existe um outro vetor que a transformada aplicada nele deu o múltiplo dele, que é 2 vezes W. Professor, não é coincidência a minha matriz ter menos 1 e 2 aqui, não? Não é coincidência não, senhores. Menos 1 e 2. Certo? Esses números menos 1 e 2 dessa matriz aqui são os autovalores associados aos autovetores. Nesse caso, os autovetores são a base canônica. 1 e 0 e 0 e 1. Aqui é um autovetor, aqui é um autovetor. E o menos 1 e o 2 é o autovalor. O menos 1 é o autovalor associado ao autovetor 1, 0. E o 2 é o autovalor associado ao autovetor 0, 1. Certo? Então, a gente está atrás de vetores que fazem com que a transformada aplicada nesse vetor dá um múltiplo do vetor. Certo? Esse é um exemplozinho, só para vocês entenderem o que é um autovalor e um autovetor. Deixando aqui para não atrapalhar. Então, vamos lá. Continuando. Muita folha. Continuando. Agora vamos definir o que é autovalor e o que é autovetor. Então vamos lá. T de V em V, seja um operador linear no espaço vetorial V em V, certo? Sempre que falar operador linear, é um operador linear aplicado no espaço vetorial nele mesmo, certo? Tem livros mais antigos que, em vez de falar T, bota logo a matriz associada. A de V em V. Chama logo que a matriz já é a transformação. Não está errado não, certo? E livros muito famosos, de Ramos e tal. Livros que dão ensina você a enxergar o que está por trás da álgebra linear. Mas tudo bem. Então vamos definir. Lambda, V. Pega um vetor Vzinho. A letra é muito feia. Vzinho diferente de 0. Eu pego um vetor pertencente a esse espaço vetorial, claro, né? Diferente de 0. Esse vetor aqui observe que tem que ser diferente de 0. É autovetor. Esse Vzinho é autovetor de T, né? Da transformação T. Se somente se, ou seja, se acontecer tal coisa. Se existir um lambda, existir um número real ou pertencente ao corpo em questão, os reais, os complexos, um lambda pertencente aos reais, tal que T de V é igual a lambda vezes V. E professor, o que é V é autovetor? Se existir um número lambda tal que T de V é igual a lambda V, ou seja, A vezes V igual a lambda vezes V. Certo? Isso aqui é equivalente a botar assim, A vezes V igual a lambda vezes V. Por que, professor? Porque T de V é A vezes V, numa transformação linear. Lembram disso? Por isso que eu posso muito bem só falar em matrizes. Calcular o autovalor e o autovetor de uma matriz. Que é a mesma coisa do nosso operador. Certo. E esse lambda aqui, professor? Esse lambda é o quê? Esse lambda associado ao meu V, que é diferente de 0, ao meu autovetor, é chamado de autovalor. Certo? Autovalor. Então, é isso. Professor? Vamos dar um exemplo. Por exemplo, imagine se eu desse essa transformação, né, aqui, ó, T de x, y. Vou voltar a montar a folha. Só colocando esse exemplo aqui, certo? Vou mostrar um exemplo de autovalor e autovetor. Espero que eu não perca. Vamos lá. Exemplo. Imagina a transformação T de R2 em R2, que é mais fácil, que é uma matriz pequenininha, onde o T de xy é dado por 2x menos y, 3y. Pronto, eu poderia dar isso aqui. E professor,
E como é que eu acho a matriz? Se você pensar um pouco, é só calcular t de 1, 0 e t de 0, 1. O t de 1, 0 é 2 vezes 1 é 2, menos 0 é 2. Aqui é 0, é 2 e 0. T de 0, 1. No lugar de x é 0, 2 vezes 0, menos 1, menos 1. E aqui é 3 vezes y, que é 3 vezes 1 é 3. Então, a minha matriz A, associada a essa transformação, é a matriz 2, 0, é a coluna 2, 0, menos 1, 3. Essa é a minha matriz. E professor, de início eu não vou calcular alto valor e alto vetor, não. Eu só vou dizer que, por exemplo, essa transformação possui alto valores menos 3 e 2. Se eu der o alto valor, automaticamente você consegue encontrar o alto vetor, porque são duas coisas. Primeiro você calcula o alto valor e depois você calcula o alto vetor associado àquele alto valor, certo? E professor, por exemplo, para menos 3, eu vou chamar de lambda, porque lambda vai ser para lambda igual a menos 3, adivinha que vai ser os alto valor? Temos os autovetores da cara. Autovetores é uma família de funções. Você pega só um vetor, na verdade. Mas você pega uma família de vetores que satisfazem associado a isso aqui. É tanto que dá um subespaço vetorial. Um subespaço vetorial, o conjunto dos autovetores forma um subespaço vetorial associado a cada lambda. Eu lembro que eu passei um exercício lá no início do curso que era para calcular os autovetores. E no vídeo eu comentei, no futuro a gente vai estudar isso. Pronto, os autovetores associados a menos 3, sabe quem é? É um vetor da cara A e 5A. E professor? Como é que eu sei isso, professor? Eu vou fazer o seguinte, vou passar para cá. Eu posso colocar tudo em linguagem de matriz. Eu posso enxergar, como eu disse a vocês, a minha transformação t de xy, como sendo o vetor coluna, é igual à minha matriz 2 menos 1, 0, 3, vezes o vetor xy aqui. Se você fizer o produto, vai dar exatamente vai ficar 2 vezes x menos y. 2 vezes x menos y. Aqui a mesma coisa, 0x, 3y. Mesma coisa. Então, quando eu fiz, se lambda igual a menos 3 deve ter outro valor A, 5A, significa que se eu pegar a matriz 2, menos 1, 0 e 3, multiplicar por xy, na verdade xy é o autovetor, multiplicar por A e 5A, que é o autovetor associado a 3, isso aqui tem que ser igual a menos 3 vezes o vetor A, 5A. É isso que eu estou dizendo a você. Se eu estou dizendo que essa transformação aqui tem um alto valor, menos 3, e o alto valor é o vetor A5A, então, se eu pegar a minha matriz associada à transformação, multiplicar pelo alto vetor, vai ser um múltiplo do vetor. Nesse caso, o alto valor, menos 3A. A gente consegue verificar que isso é verdade. Vamos fazer a conta para vocês verem aqui. Fazer a conta aqui, vai ficar 2A menos 5A. Vai ficar assim, 2A menos 5A. 0A menos 0 vezes A é 0, 3 vezes 5, 15A. 15A. Isso aqui é um A, viu? Então vai ficar 2A menos 5A é menos 3A, e aqui é 15A. E se você olhar bem, eu vou colocar o menos 3 em evidência. Vai ficar menos 3 vezes o vetor A e 5A. Ou seja, quando eu pego a minha matriz, a minha transformação, aplica o vetor A, 5A, dá menos 3 vezes o vetor. Por isso que menos 3 é um alto valor e o vetor A5A é um alto vetor. Mas, professor, eu não estou entendendo nem esse A5A. Que diabo é isso? Eu estava evitando falar diabo, porque os professores falaram que não era para dizer essa palavra, não. Mas tudo bem. Vocês entendem que é um linguajar do Nordeste. Então, voltando aqui. É qualquer coisa, qualquer número. Então, pode ser o vetor 1, 5. O vetor 1, 5 é um alto vetor. E o menos 3 é um alto valor. O vetor 2 e 10 também. Qualquer número que você colocar aqui para aqui vai ser um alto vetor
e menos 3 vai ser o alto valor associado a esse vetor, certo? Por isso que esses vetores da forma A5A formam uma reta, né? Nesse caso, é uma reta, é um subespaço vetorial. Certo, senhores? Como a gente já tinha discutido outras vezes. A gente poderia pegar um outro exemplo aqui, até vou virar aqui. Nada. O outro exemplo para essa transformação é o alto valor 2. Deixa eu tirar daqui. Eu já estou dizendo que... E para lambda igual a 2, os autovetores, depois a gente vai aprender a fazer essa conta aqui. Eu só estou mostrando para você ter uma ideia. O autovetor associado a esse lambda igual a 2 é da forma B0. É um múltiplo do vetor 1, 0. E professor? Vamos verificar. Eu pego o vetor 2, a matriz 2, menos 1, 0, menos 3. Multiplico pelo vetor B0. E o que dá? 2 vezes B. 2B. Menos 1 vezes 0 é 0. Agora a próxima linha. 0 vezes B é 0. 3 vezes 0 é 0. Olha. Deu exatamente 2 vezes o vetor B0. Olha, quem é o vetor B0? Está aqui, ó. B0 está aqui, B0 está aqui. É um alto vetor. E o 2 é o alto valor associado ao alto vetor. Certo? É só um exemplo para mostrar a você o que é uma transformação quando aplica um vetor e dá um múltiplo do vetor. E a gente está interessado em descobrir esses vetores e esses números. Certo, senhores? Essa é a ideia da aula de hoje. Certo. E nesse caso aqui... tá bom. Vou discutir isso agora. Também não. Tem antes de a gente começar a aprender a calcular alto valor do vetor, tem algumas coisas que a gente tem que... Algumas proposições importantes que ajudam a gente a raciocinar o que está por trás disso. Falo ou não falo, Márcio? Depois eu falo. Vamos direto à parte que nos interessa, que é a parte para resolver o negócio. Para encontrar os autovalores dos autovetores, não esqueça que eu tenho uma transformação, um operador T de V em V, e que isso é equivalente a A de V em V, que é a mesma coisa de T de Vzinho é igual a A vezes V, certo? Essa é a matriz associada. Só que, para encontrar um algoritmo interessante para encontrar os autovalores e os autovetores é baseado numa coisa que a gente chama de polinômio característico. Certo? E o que é isso, professor? Então é o seguinte, vamos supor que eu tenho x e lambda sejam autovetores e autovalores. Não, como assim valores? Aqui é um autovetor e aqui é um autovalor associado a esse autovetor, viu? O que significa isso? Significa que t de x é igual a lambda x. Ou, em outras palavras, a vezes x é igual a lambda x. A é a matriz. Certo? E eu estou interessado em encontrar esse x. Não esqueça, esse x aqui é diferente de zero. E esse lambda. Então, como que eu faço, professor? Isso aqui é uma equação matricial. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar isso aqui para esse lado. Vai ficar assim, ó. A vezes x menos lambda x. Mas tem um detalhe, lambda x. Isso aqui eu posso enxergar como sendo... Lambda x é como sendo lambda vezes a matriz identidade vezes x. É a mesma coisa, que quando você ficar a matriz identidade vezes x vai dar x, que a matriz identidade não altera nada. Isso tudo igual a zero. Então, teoricamente, usando as propriedades de multiplicação de matriz, a gente sabe que eu consigo tirar um x em evidência desses dois lados. É como se ficasse a matriz A menos lambda I, né? Podemos dizer assim, vezes x igual a zero. Resolver esse sistema é equivale a resolver isso aqui. Para cada lambda. Eu estou atrás de encontrar esse x, mas eu sei de uma coisa. Que
isso aqui é um sistema homogêneo. E o meu sistema homogêneo tem infinitas soluções ou só uma solução. Ele só vai ter uma solução, senhores, se esse sistema, se só vai ter uma solução trivial se essa matriz, se esse determinante dessa matriz for diferente de zero. Se ele for diferente de zero, esse sistema só tem uma solução, que é zero, x igual a zero. Mas eu estou interessado em x diferente de zero. Então, eu tenho que fazer com que esse sistema seja indeterminado. E professor, como é que eu faço para deixar um sistema indeterminado? Essa matriz ela não pode ter inversa, ela é não inversível. Em outras palavras, a gente falou isso, era a propriedade determinante mais importante. O determinante dessa matriz A menos lambda I igual a zero. Tem que ser igual a zero para esse sistema ter outras soluções não triviais, que eu estou interessado em outros números diferentes de zero para esse aqui. Eu calculo esse determinante igual a zero e adivinha o que vai dar? Vai dar uma equação. Uma equação polinomial de variável lambda. Resolve essa equação e essa equação, o polinômio que está por trás dessa equação, que é desse determinante aqui, é chamado de polinômio característico. Resolve essa equação, encontra os lambdas, lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda k, encontra os lambdas e para cada lambda você substitui o lambda aqui e resolve o sistema. Aí acha uma solução para esse lambda. Substitui o lambda 2, resolve o lambda e assim vai. Para cada lambda eu vou ter um subespaço vetorial, porque na verdade a gente já discutiu que a solução do sistema homogêneo é um subespaço, pode ser uma reta, pode ser um plano, pode ser um hiperplano e assim vai. Por isso que para cada lambda, o conjunto de solução dos meus autovetores forma um autoespaço, um subespaço vetorial que a gente vai chamar de autoespaço. Certo, senhores? Essa é a ideia, o algoritmo para encontrar. Para cada lambda eu encontro um x. Vamos fazer um exemplo que fica mais fácil vocês entenderem.